Eu sou Carlos Alberto Gomes dos Santos, vou coordenar essa mesa redonda de temas prevalentes em pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Eu fui presidente, esse negócio de ex, é meio, né? Eu fui presidente da Associação Médica do Espírito Santo, diretor de atendimento ao associado da Associação Médica Brasileira. Estou como diretor financeiro da Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo, onde eu já fui presidente, e sou conselheiro fiscal suplente da Associação Médica Brasileira e delegado da Associação Médica Brasileira. Chamo o coordenador também, Dr. Cristinez Odger Soares da Silva, cujo currículo é professor da disciplina de pneumologia da Unesp, EPM, doutorado em pneumologia pela Unifesp, EPM, e diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Por favor, doutor Cristian. Convidar o doutor Otávio Mezeder, que é da Bahia, pneumologista, intensivista, mestre e doutor, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, mestre titular da Academia de Medicina da Bahia e coordenador de UTI e Serviço de Pneumologia do Hospital Português Salvador, Bahia. Faz favor, doutor Otávio, ele vai falar sobre atendimento do paciente com DPOC, exacerbado no pronto-socorro. A palavra. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade que a MB nos dá, na Sociedade de Pneumologia, de falar sobre temas importantes dentro da nossa especialidade, que compete também ao médico generalista, principalmente em se tratando de tratamento de emergência. Então, o que eu vou falar aqui hoje representa o que a gente tem de mais moderno e mais aceito em relação à abordagem do paciente com DPOC que vai à emergência. Então, quando vocês saírem daqui hoje, eu espero que estejam com conhecimento de o que é uma exacerbação, como avaliar sua gravidade, como tratar. O tratamento na emergência, ele varia de acordo com o freguês. Você pode receber um paciente que tem uma exacerbação leve, moderada ou grave. Então, na emergência, você tem que estar preparado para decidir que tipo de ambiente esse paciente deve ser tratado. Você tem que decidir se ele pode ir para casa. Então, tudo isso eu quero contemplar aqui hoje, baseado nas melhores informações que nós temos. Então, a primeira coisa que a gente tem que passar de informação é o que é uma exacerbação. Isso é importante. O indivíduo que tem DPOC, que tem uma exacerbação, é um indivíduo que tem uma doença crônica que leva a uma disfunção da função respiratória e o indivíduo apresenta, de fato, um certo grau de insuficiência respiratória crônica. Quando essa insuficiência agudiza, isso pode ser em níveis diferentes de gravidade, nós temos a exacerbação. E por que isso é importante? Vocês estão vendo aí que existe impacto nessas exacerbações. Não é uma coisa desprezível, não. É uma coisa muito séria. Ela está relacionada a muito impacto negativo no estado de saúde geral do indivíduo, né? E ela ocorre por uma associação na árvore brônquica de inflamações de origens e de precipitantes diversos, né? Quando isso acontece, o indivíduo começa a ter sintomatologia e é caracterizado por dispneia, que é o principal sintoma dessa exacerbação, aumento do volume e purulência de escarro. Vocês ouviram falar lá atrás que quando alguém tem uma exacerbação, eles aumentam o volume e aspecto do escarro. Se vocês analisarem, essa informação é antiga. Ela é baseada em estudos antigos.
mas que prevalecem até hoje. Então, é muito importante que, do ponto de vista sintomatologia, vocês prestem atenção a esse tipo de queixa. Como vocês viram, eu sou professor. E, como professor de medicina, inclusive com grande interesse pelo ensino de graduação, eu digo aos meus estudantes que eles podem esquecer de muita coisa, mas eles não podem esquecer que 80% do diagnóstico está na história. Com toda a experiência que eu tenho em medicina, eu nunca me afastei desse tipo de afirmação. Porque se você não tem uma história, você não vai para lugar nenhum. Então, o que nós estamos falando aqui são aspectos da história que representam aquilo que você está procurando, uma agudização de uma doença crônica. São os aspectos, essa tríade é um aspecto muito importante. Então, na emergência, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir, para saber se esses critérios estão preenchidos. Ora, essa curva aqui mostra uma coisa interessante, que talvez vocês não saibam. Quando nós nascemos, isso eu sei que vocês sabem, nosso pulmão não está completo. Então, com o tempo, a gente vai amadurecendo esse pulmão. Então, quando chega numa idade em torno ali de 20 anos, nós temos a nossa função pulmonar normal, para a nossa idade, para o nosso tamanho e outras coisinhas mais. Mas o fato é que a gente perde função. Ao cabo da vida, nós perdemos função, mesmo normalmente, mesmo sem nenhum agravo à nossa respiração. Então, é natural perder função. Só que isso, por mais que você viva, e aos 90 anos que a gente espera aí, não vai impactar na sua funcionalidade. É claro que se eu jogo squash, não, até jogava, viu? Não jogo mais quando tiver 90 anos, ou mesmo 80, porque é muito demandante como esporte. Vou escolher uma coisa que eu seja capaz de tolerar. Não vou disputar a Olimpíada nem fazer triatlon, porque a minha função pulmonar talvez não aguente mais esse tipo de exercício. Mas não é representativo como disfunção para uma vida normal. Porém, se você tem hábito do tabagismo, se você tem DPOC, essa queda é precipitante, muito significativa, e cada exacerbação você perde função. Então, é muito importante exacerbação em termos, inclusive, funcionais. Nós temos que evitar as exacerbações, cabe a nós, clínicos e pneumologistas, evitar essas exacerbações. Nós não vamos discutir isso aqui hoje, porque na emergência você é responsável pelo tratamento da agudização e você vai encaminhar o paciente para um tratamento adequado para que ele não exacerbe. Mas você vai se preocupar com aquela exacerbação. Então, o que eu disse aqui, praticamente, está muito claro nesse slide, né? Existem essas exacerbações, elas têm características próprias de sintomas, e elas são causadas, geralmente, por infecções. Infecções virais, infecções bacterianas, poluição, exposição a gases nocivos, que podem precipitar um desequilíbrio da estabilidade que essa insuficiência respiratória crônica tem naquele determinado momento, né? E, durante essas exacerbações, os sintomas aumentados geralmente duram em torno de uma semana, etc., né? E devem ser tratados, mas muitas vezes demora muito mais do que isso. Na nossa experiência, até uma bronquite aguda, em quem não tem DPOC, apesar de tratado, a melhora é lenta e sintomas de tosse podem persistir até um mês e meio depois. Então, imagine isso acontecendo numa árvore brônquica já acometida por uma alteração crônica de doença. Então, lembrem desse último parágrafo. O maior preditor de exacerbações futuras são essas que estão acontecendo, ou seja, quanto mais exacerbação que você tem por ano, mais função você perde e mais risco de hospitalização você tem. Então, para nós pneumologistas, a exacerbação é um problemão.
Em termos epidemiológicos, tem algumas informações interessantes a respeito disso, né? Tem estudos feitos com populações grandes de pacientes com DPLC, né? E mostra algumas coisas que eu quero deixar como respaldo para aquilo que vem depois a ser a importância do tratamento, né? Uma exacerbação inicial leva à probabilidade de outra, com uma razão de risco, um hazard ratio de 1,71, e se aqueles que têm mais de 5 exacerbações em um ano, eles têm uma probabilidade futura de 3,41 vezes mais desse outro acontecimento. Então, isso poderá vir em cascata, lembrando que cada vez que isso ocorre, além do risco de hospitalização, existe a perda de função pulmonar. E um estudo com o beneficiário do Medicare, que é o sistema que cuida dos idosos norte-americanos depois de 65 anos de idade, seria o nosso SUS, Senior Citizen, né? Ele encontrou uma taxa de readmissão de 64% após a alta de uma exacerbação. Ou seja, o indivíduo vai voltar para o hospital, grande chance, depois de ter uma exacerbação. Uma outra pesquisa grande também, com 4.000 entrevistados com DPLC, aproximadamente 10 a 25% necessitaram de uma avaliação de emergência para exacerbação e 10% foram hospitalizados. Por que eu estou mostrando esses dados epidemiológicos? Porque eu quero deixar bem claro para vocês a importância da exacerbação. Qualquer pneumologista que você converse, ele vai olhar a exacerbação como um fantasma para o seu paciente com DPLC. Eu quero que vocês tenham essa ideia. Bem, fatores de riscos que podem ser responsáveis por desencadear, precipitar o seu gatilho de uma exacerbação. Idade. Idade tem muitas desvantagens, mas também tem muitas vantagens, principalmente estar vivo. Tosse produtiva, longa história de DPLC, né? Antibióticos. Né? Antibióticos devem ser sempre dados com critério, porque eles são responsáveis por muitas consequências em termos de infecções respiratórias, e que incluem, inclusive, exacerbações. Uma hospitalização relacionada ao DPLC no ano anterior. Quanto mais secreção que o indivíduo tenha cronicamente, mais chance tem de exacerbação. Parece que o fato de haver eosinófilos no sangue periférico, com menos de 0,34 de células, tecitina 374 células por micrômetro, é um fator de risco. Terapia com teofilina, isso está na lista. Aí me pergunto por quê? Provavelmente porque alguém resolveu dar teofilina como desespero, alguém que já está muito grave e você não consegue fazer mais nada, porque a teofilina já não faz parte mais do nosso armamentário para tratar a exacerbação. Essa é uma das minhas explicações para isso. O uso de medicação que leva à sedação está sendo muito discutido ultimamente, tem até um artigo recente falando sobre zolpidem, que está sendo muito usado no momento, né, pela população em geral, e particularmente nesse tipo de situação, né, parecendo que há um maior risco em pacientes com DPLC com o uso de zolpidem. Então, isso é importante. E, claro, outras doenças. Nós sabemos que quem fica doente com DPLC não é geralmente jovem. Então, essas pessoas demoraram algum tempo para desenvolver o comprometimento fisiológico pulmonar necessário na patogênese da DPLC. E esses pacientes, muitas vezes, não são saudáveis, né? São fumantes, por isso tem chance de cardiopatia, de vasculopatia em geral. Insuficiência cardíaca é importante como comorbidade, diabetes. Então, a gente tem que saber que essas morbidades fazem parte de fatores desencadeadores, né? Bem, importante, como eu disse antes, seria identificar essa exacerbação através do que vocês já discutiram aqui até agora, mas a dispneia sendo um sintoma mais importante. O indivíduo saiu do seu equilíbrio e agora ele sente falta de ar em situações que não sentia antes. Isso pode ser corroborado pela presença de cianose, queda de saturação de oxigênio, lentidão mental, né? Em alguns indivíduos, desenvolvimento de hipercapnia por piora da ventilação. E, fisiologicamente, a gente pode comprovar isso se a gente avaliar uma hemogasometria. Nesses casos que você suspeita
de que está acontecendo uma exacerbação, claro que você vai querer uma radiografia de tórax, uma hemogasometria, um hemograma, né, como elementos básicos de exames complementares nessa circunstância. Bem, eu já falei da importância, eu não vou elaborar mais sobre isso, que nós temos mais o que discutir, mas a insistência na exacerbação e seu tratamento deverá sempre ser mantido em mente. Bem, como é que eu avalio a dispneia de alguém, né? Dispneia é uma sensação. Você pode ver que o indivíduo está dispneico com outros métodos usados no nosso exame físico, né? A sensação de falta de ar é uma coisa. Dispneia como refletindo uma incapacidade respiratória é outra. Em parênteses, eu diria aqui que eu, de vez em quando, mas não raramente, eu vejo paciente no consultório com sensação de falta de ar, que não tem, na realidade, nenhuma doença por trás. É chamada suspirose. Não vamos dizer que isso não é importante. Mas tem como você saber, mais história e exame físico, se aquilo, de fato, representa uma dispneia significativa. Essa tabela aqui, da ponta esquerda, é uma tabela visual. Né? É uma tabela em que, tipo a tabela EVA para dor, você pode dizer em que lado o indivíduo está dentro dessa gravidade de dispneia. Isso ajuda. Mas, não satisfeito com isso, o Dr. Selle promulga esse tipo de avaliação, leve, moderado e grave, baseado em vários outros aspectos. Inclusive, esse VAS é a escala que eu lhe mostrei antes, a escala visual. Mas ele usa outras coisas para que você tenha algo mais objetivo. Essa escala não é aceita internacionalmente ainda, mas ela tem críticas. Recentemente, eu li um editorial com críticas a essa escala. Mas ela não é difícil de fazer, se você quiser ter mais objetividade na determinação da gravidade da dispneia do seu paciente. Bem, na emergência, a primeira coisa que você vai fazer será, de fato, exacerbação. Será que existe alguma coisa por trás disso, né? Paciente que tem dispneia sempre, usa oxigênio sempre, tem uma dificuldade muito grande quando toma banho, esse cara vai ter sempre dispneia. Será que agora isso realmente é uma piora da doença dele ou aconteceu alguma coisa? Olha, aqui vai haver uma necessidade de astúcia de sua parte e de muito cuidado com a história. Eu já tive pacientes que chegaram no hospital em franca exacerbação, por história, por tudo que é possível você imaginar, e ele acabou tendo embolia pulmonar também, né? Então, na emergência, isso é um diagnóstico meio difícil. Mas, de novo, história. Lembre-se que o diagnóstico de TEP é um diagnóstico, antes de mais nada, de história. Seu índice de suspeita em TEP é o ponto mais importante de você pedir qualquer exame. Então, antes de eu pedir uma angiotomografia nesse paciente, eu tenho que ter um índice de suspeita significativo. Posso, eventualmente, não conseguir isso num paciente com DPLC tão avançado, mas isso não quer dizer que eu vá fazer angiotomografia em todo paciente que chega com exacerbação na emergência só para afastar a TEP. A história e meu índice de suspeita prevalecem, ok? Mas vamos procurar outras coisas, vamos procurar insuficiência cardíaca, aí talvez se você queira fazer o BNP, seja querer fazer um eco, etc., né? Pneumotórax, derrame pleural, isso você vai ver na sua radiografia, né? Se você suspeita que pode estar havendo um EAM, você vai pedir sua troponina. Então, esse é o trabalho do médico da emergência, esse conhecimento e essa astúcia, né? Ele não pode ficar dependendo apenas de alguém ter passado o plantão e dizendo, não é um infarto, não. Ele tem que ter uma ideia própria do que ele está vendo. Bem, vamos tratar, né? Está na hora de tratar. Vamos gerenciar essa exacerbação. O tratamento básico é broncodilatador. Você quer abrir o brônquio da pessoa. Você aprendeu que na patogênese da DPLC, você vai ter dificuldade de fluxo aéreo, você vai reter ar dentro do pulmão, o famoso alçaponamento de ar, você vai querer abrir esse brônquio.
Então, para abrir esse brônquio, você vai dar bronquilatador. Como é que você faz isso? Você vai dar bronquilatador, você sabe que tem agonistas, beta-agonistas, você tem o grupo muscarínico. O que é que eu vou usar? Você vai usar os dois, né? Você vai tentar abrir esse brônquio da melhor maneira possível. Isso está escrito aqui, né? Estou deixando vocês lerem por algum momento, eu vou explicar o porquê disso, né? Você vai considerar corticosteroides, porque a doença, no fundo, é uma doença também inflamatória, né? Esse armamentário farmacológico é bronquilatador, corticóide e antibiótico. Mas não fica só nisso. Você sabe que o indivíduo está tendo dificuldade de ventilar. Então, você tem que considerar um tratamento muito válido para esses pacientes, que é a ventilação não invasiva, né? Você vai monitorar seu paciente, você vai monitorar o volume dele, você vai tratar a comorbidade, e tudo isso está dentro do espectro do seu tratamento. Qual é o racional desse tratamento? Os beta-agonistas de ação curta, os famosos short-acting beta-agonists, né, usados com ou sem anticolinérgico de ação curta, são recomendados. Normalmente, nós usamos os dois, né, a não ser que haja alguma contraindicação muito específica. Corticosteroides sistêmicos melhoram a função pulmonar. Quando eu estou dizendo isso, é porque isso está vindo da literatura, né? Melhoram a oxigenação e reduzem o tempo de recuperação e hospitalização. Os antibióticos, quando indicados, né, podem reduzir também tempo de recuperação, risco de recorrência, falha de tratamento e redução da hospitalização. Quando indicados, o que é quando indicados? Será que se eu disser para o paciente, você está trazendo secreção abundante e purulenta, isso basta para dizer que está indicado? Sim, é isso mesmo, basta isso. Isso tem uma sensibilidade grande. E se a secreção estiver branca, mucoide, não estiver purulenta, você pode sim não usar antibiótico. Isso está demonstrado que não há prejuízo em relação ao tratamento da sua exacerbação. E a ventilação não invasiva deve ser um modo de ventilação da insuficiência respiratória desses pacientes muito importante, né, se não houver contraindicação. Nós vamos falar sobre isso brevemente. Agora, vamos falar de coisas mais práticas, né? Eu disse a você o que é que pode usar. Eu vou dizer agora como é que pode usar, né? Então, bronquilatador, praticamente. O que a literatura diz? 1 a 2 inalações a cada hora, 2 a 3 doses, depois você repete a cada 2 a 4 horas, a depender da resposta. Você vai precisar dar bronquilatador continuamente, em intervalos. Claro que dentro da tolerância. Eu vou ficar olhando para alguém, se alguém vai ficar taquicárdico demais, se alguém vai desenvolver o FA paradoxal, coisas desse tipo. Não é geralmente o que ocorre. O mais importante é abrir o brônquio, né? Se esse indivíduo estiver usando já aqueles de ação longa, você mantenha, a despeito do que você vai fazer agudamente. Corticosteroide. Aqui existem alguns questionamentos e algumas controvérsias. Se você olhar o que o Gold diz isso que está escrito aqui. 40 miligramas de prednisona, o equivalente, né? Eu acho que a essa altura a gente já sabe a equivalência de de todos os corticoides, mas normalmente é usada a prednisolona. E essa dose é 40 miligramas por dia. Se você olhar outros autores, essa dose varia de 80 a 125 de metiprozolona venosa. Isso até hoje é um questionamento. A dose de 40 miligramas é uma dose plenamente anti-inflamatória, imunossupressora e anti-inflamatória. Se preciso dar o dobro disso, é uma questão, às vezes, que alivia mais o médico do que o paciente. Ele pode até tomar essa corticoide em vez de dar ao paciente, né? Mas isso é uma questão ainda em questão. É uma questão ainda em questão. Vamos falar um pouquinho sobre os antibióticos. Os antibióticos devem ser dados de 5 a 7 dias. Não adianta você prolongar mais isso. Você apenas vai favorecer resistência e intolerância. E esses antibióticos, em geral, na maioria das exacerbações, são antibióticos que a gente usa na comunidade, né? A gente vai usar beta-lactâmicos,
amoxicilina clavulonada, algumas cefalosporinas, você pode usar macrolídeos, né? Você pode usar quinolonas. É interessante que o Gold diz quinolonas com ressalva. Qual é a ressalva? Desde que outras literaturas, principalmente americana, não tem tanto problema com a quinolona. A ressalva da quinolona, na minha opinião, diz respeito ao tendão. Hoje está se falando, inclusive, mais nisso, ruptura de tendão. Na minha vida, eu vi uma ruptura de tendão até hoje por quinolona, num paciente frágil. Então, o que é que eu faço se eu vou usar quinolona? Eu digo ao paciente, olha, nada de musculação, nada de jogar tênis, nenhuma atividade física que requeira rápido movimento, puxando pelos seus músculos. Mas é uma boa droga para doença respiratória infecciosa, bacteriana. Se nós achamos que esse paciente pode ter uma bactéria resistente, e isso é mais comum nos pacientes mais graves, que têm muito mais secreção cronicamente, que têm alteração arquitetural pulmonar definida. Você viu isso em tomografia, você viu isso na radiografia, enfisema muito grande, áreas císticas no pulmão. Esses pacientes têm mais chance de ter pseudomonas. Então, você vai se preocupar com pseudomonas nesse caso, principalmente naqueles que forem entubados. E, nesses casos, você vai se preocupar também não só com pseudomonas, mas com outros germes resistentes. Aí, seu armamentário pode mudar. Você vai usar tazozin, você vai usar cefepime, você vai usar aquilo que a microbiota do seu paciente exija, e não se esqueça que, nesses casos, está indicado você fazer cultura de escarro. Se essa infecção que deflagrou essa exacerbação, ela é viral, e nós estivermos cursando com influenza ou Covid, tratamento específico para esses vírus com antivirais que tenham mostrado benefício. No caso aqui, oseltamivir e redensivir, né? Oxigênio. Eu sempre gosto de falar sobre oxigênio, e eu digo aos meus alunos que oxigênio é uma droga como outra qualquer, com efeitos colaterais e toxicidade. Não esqueçam que nós temos vivendo a vida inteira nesse planetinha com 21% de oxigênio. Então, o oxigênio em excesso pode ser tóxico, e o oxigênio pode ser também capaz de efeitos colaterais. São coisas diferentes. Mas tem um moto que se pressupõe a isto. Quem precisa de oxigênio tem que receber. Não importa os efeitos colaterais. Nós vamos trabalhar com eles. Uma notícia para vocês em relação ao DPLC. DPLC não requer oxigênio de fluxo alto. Oxigênio em DPLC geralmente é pouco, se você comparar com doenças que levam à insuficiência respiratória. Eu estava tão entusiasmado. Doenças respiratórias que são capazes de dar uma hipoxemia mais grave. Então, uma notícia para vocês aqui em oxigênio é que geralmente o fluxo é baixo, não precisa fazer outros acessos de fluxo alto, como canonazol de fluxo alto. Mas uma notícia para quem gosta de usar Venturi. Venturi é uma máscara que só tem uma indicação. Pacientes com DPLC que retém CO2, que você quer dar menos oxigênio. Nunca use Venturi se você quiser dar bastante oxigênio, porque é um contrassenso. Venturi exige muito fluxo para pouca concentração. Então, seria bobagem, a não ser no paciente que tem retenção de CO2. Eu já fui advertido quanto ao tempo. Ventilação mecânica não invasiva, para esse tipo de indicação aqui, né? Que você pode, inclusive, objetivamente ver através da gasometria, dispneia grave, evidência de dispneia com um grande trabalho respiratório, que você pode ver no exame físico, na musculatura acessória, movimento paradoxal do abdômen, etc. E hipoxemia, apesar de você já ter dado oxigênio, você vai usar medicação mecânica não invasiva. Bem, de novo,
você vai avaliar seu paciente. Ele melhorou ou piorou? Né? Aqui estão evidências de piora. Né? A frequência respiratória está grande, a frequência cardíaca está grande, o paciente não está satisfeito. Então, nesse caso, você vai ter indicação de hospitalização, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Né? Você vai reavaliar seu paciente no meu tratamento da emergência, tudo que eu fiz até agora, antibiótico, corticoide, oxigênio, VNI, esse paciente não melhorou. Então, esse paciente vai ser hospitalizado. Eu vou decidir onde é que ele vai ser hospitalizado. Né? Pode ser na UTI. Né? Essas são indicações de colocar alguém numa UTI. O paciente está precisando de cuidado crítico a essa altura. Né? Às vezes, é óbvio que ele precisa para a UTI, desde que ele chega na emergência. Chega com essa estabilidade hemodinâmica grave, chega parado, né? Chega com proteção de via aérea que precisa ser eminentemente tratada, ou meio respiração agônica. Isso é muito grave. Quando chega na emergência, você vai tomar suas atitudes e mandar para a UTI. Bem, existem indicações para a ventilação mecânica, mesmo que não seja nessa situação tão desesperadora, né? E eu estou mostrando elas aqui para vocês. E toda vez que você iniciar a ventilação mecânica nesse indivíduo, você tem que se lembrar que esse paciente precisa ser ventilado com alguém que tem obstrução brônquia, mas não necessariamente vocês vão fazer isso na emergência, você provavelmente vão mandar isso para a UTI, já é uma questão do intensivista. Mas aqueles princípios básicos de ventilação mecânica, ventilar com valores de volumes pequenos, usar mais tempo expiratório, porque a doença é obstrutiva, né? Isso prevalece nesses casos. Bem, vamos dar alta da emergência. Né? E, nesses casos, você vai olhar tudo que você fez, olhar todos os resultados dos seus exames, vai verificar a terapia de manutenção, ver que ele compreende o que é que ele vai fazer lá fora, principalmente no que diz respeito à técnica de inalador. Muitos idosos não sabem fazer isso bem feito. Garantir a compreensão dos medicamentos que são temporários, seu corticóide não é para a vida toda, né? Seu antibiótico não é para a vida toda, você vai tomar por tantos dias. Né? Avaliar a necessidade de continuar qualquer terapia de oxigênio, em caso ou não, oxigênio domiciliar, fornecer um plano de manejo das morbidades que você identificou, né? E mandar ele para o clínico ou pneumologista dele, de preferência para o pneumologista. Né? Muito bem, então era isso que eu queria deixar claro para vocês. Eu espero que nesses poucos 20 minutos que eu tive aqui, eu pude dar a vocês uma visão geral da importância e do tratamento de exacerbação do DPLC. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos ouvir agora o Dr. Kirchner sobre atendimento ao paciente de asma no ambulatório. Dr. Kirchner é professor de disciplina de pneumologia da Unifesp, doutorado em pneumologia pela Unifesp, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Com a palavra, Dr. Kirchner. Muito bom dia a todos. É muito gratificante para nós pneumologistas participarmos desse congresso com 3 temas muito importantes. DPLC, e o Otávio acabou de fazer uma explanação de quanto é difícil, mas importante ter diretrizes para tratar esses pacientes. Sabemos que a DPLC é a terceira causa de morte do ser humano. Nós vamos falar alguns aspectos referentes à asma e depois o professor Sidney falará de tuberculose. Bem, nós vamos falar de asma. Quando nós vemos os números da asma, não é? É algo que a classifica como um problema de saúde pública. No mundo, são mais que 350 milhões de asmáticos. No Brasil, 10% da população tem asma. São 20 milhões de asmáticos. E tem dados importantes. Se morre de asma. No mundo, 250 mil mortes. No Brasil, 2.600 mortes por ano de asma, o que dá mais ou menos uma morte a cada 4 horas. Isso é uma situação tão preocupante, primeiro porque quando nós analisamos, né, quem vai cuidar desses pacientes com asma, 20 milhões de asmáticos no Brasil. Nós, pneumologistas, nós somos 0,4% dos médicos, ou seja, se tiver numa sala 120 médicos, você vai encontrar um pneumologista, só um.
Portanto, quem cuida desses pacientes, na sua grande maioria, são vocês, são os clínicos, são os médicos de família, são os generalistas. Então, é muito importante que nós tenhamos uma consciência que o asmático, dificilmente ele chega a um médico, a um pneumologista ou um alergologista. E é uma doença inflamatória, crônica, incurável, que se caracteriza por hiperresponsividade das vias aéreas, que faz com que o paciente, dependendo do contexto ambiental, ele desencadeie uma crise de broncoespasmo, que se traduz por limitação, consequentemente, dificuldade desse fluxo aéreo. Esse paciente tem quadros recidivantes de tosse, de chiado, de desconforto, de aperto no peito, e geralmente se identifica a asma como uma doença genética, onde há uma predisposição. É muito comum numa família você encontrar vários membros com asma, e essa doença geralmente vem no contexto de uma síndrome, não é só uma doença pulmonar. E quando nós olhamos o cenário da asma, o que é que nós percebemos? Nós percebemos os pacientes com seus sintomas, a alteração na sua função pulmonar, as exacerbações, mas como o iceberg, tem outros aspectos no asmático que são extremamente importantes. A hiperresponsividade. Então, será que nós podemos modular, será que nós podemos proteger o pulmão de um asmático e torná-lo mais resistente aos estímulos que normalmente desencadeiam o broncoespasmo? O risco de inflamação se perpetuar e, consequentemente, levar a uma degeneração, uma mudança na arquitetura do pulmão, que se traduz por remodelamento brônquico. Então, nós temos uma visão da asma muito mais ampla do que simplesmente aqueles sintomas que o paciente apresenta. A asma, todos nós sabemos, né, que o paciente, geralmente, quando chega no médico, ele se apresenta, só que ele diz: doutor, eu tenho bronquite, né, eu tenho bronquite alérgica. Dificilmente ele chega e diz: eu tenho asma. A asma parece uma palavra um pouco mais difícil de se aceitar. E todos nós entendemos o perfil desses pacientes, que, dependendo de exposição ao meio ambiente, geralmente tem sintomas que predominam à noite. Esse paciente tem tosse, tem chiado, muitas vezes acorda, faz uso de bombinha, e ele não dá uma importância muito grande. Dificilmente alguém chega: doutor, eu tenho asma, como se ele chegasse e dissesse: eu tenho insuficiência coronariana, eu tenho um câncer. Ele diz: eu tenho asma, uma asminha, uma bronquite alérgica. Na realidade, não é, o cenário da asma é muito mais amplo do que simplesmente o quadro pulmonar, porque diversos aspectos, por exemplo, a rinocinusite está associada a 80% dos pacientes asmáticos. Esses pacientes muitas vezes têm distúrbio do sono, têm doença do refluxo gastroesofágico, são fumantes, têm peculiaridades, não é? Por exemplo, a obesidade, não é? São duas pandemias que nós vemos no mundo. O mundo está ficando cada vez mais obeso e as pessoas cada vez mais asmáticas. Por quê? A obesidade é um estado inflamatório. Quem tem predisposição a ter uma doença inflamatória vai ter uma doença muito mais exacerbada. Vocês já viram, muitas vezes, paciente que tem obesidade mórbida, faz cirurgia bariátrica e a asma dele vai embora. Ele não tem mais sintomas de asma. E vários aspectos também podem estar associados ao paciente com asma. Tem esse conceito que é muito clássico, né? Nem toda asma chia, nem tudo que chia é asma. E o que tem de gente chiando no Brasil, por tantos motivos, né? É uma coisa impressionante. Mas vocês vejam aí que quando se tem um paciente que se apresenta, sobretudo com essa queixa que tem sintomas de tosse, chiado, nós temos que ampliar a nossa visão, porque todas essas possibilidades podem traduzir um quadro de asma. Mas, naturalmente, que o diagnóstico de asma, de uma maneira simples, é muito fácil. O paciente que chega: olha, doutor, eu tenho tosse, eu tenho chiado, quando muda o tempo, quando eu entro em ambiente que tem poeira, que tem pó, tem mofo, quando eu mexo com produtos de limpeza, quando está mais frio, até que prove o contrário, esse é um quadro de asma. Geralmente esse paciente tem rinite, tem manifestações de atopia. Então, o diagnóstico de asma não exige nenhum exame. Como é que nós vamos ter meios de fazer exames em 20 milhões de pessoas para diagnosticar asma? O diagnóstico é óbvio, ele pode ser baseado num quadro clínico. Mas nós sabemos que a asma
pela natureza inflamatória, ela pode ter todas essas implicações, não é? A nível celular, a nível de produção de muco pelas glândulas mucosas, as alterações inflamatórias, muitas vezes perenizadas, liberação de fator de crescimento, elastólise. Então, a asma pode ser, quando na sua forma mais grave, uma doença degenerativa. E nós ficamos assim pensando, né? Será que essa alteração na arquitetura do pulmão, ela ocorre simplesmente naquele paciente mais grave, que vive em pronto-socorro, que já tem limitação para suas atividades, etc. Vejam que coisa interessante, não é? Esse problema do remodelamento, que é a desarquiteturização do pulmão, mesmo em pacientes portadores de asma leve, ele ocorre. Vejam que a espessura da camada subepitelial é 4,42 micrômetros, né? Mesmo na asma leve, ela já tem em torno de 10. Então, o paciente com asma leve deve ser encarado com muita preocupação, porque ele já tem alteração na sua arquitetura pulmonar, e isso, ao longo do tempo, pode se acentuando a tal ponto que um asmático pode evoluir para um quadro de DPOC, como o Otávio mostrou, que é uma doença de extrema gravidade. Então, uma das causas de DPOC é a progressão da asma, sobretudo a asma não tratada. Quando nós falamos de asma, tem alguns aspectos que são necessariamente destacáveis. Primeiro, não existe só um tipo de asma, existem fenótipos. Cada paciente tem a sua característica peculiar, e esses fenótipos são determinados pela natureza inflamatória que essa asma tem. Então, muitas vezes, nós sabemos que tem pacientes que têm mais uma asma atópica, associada com rinite, um padrão inflamatório eosinofílico, outros não têm uma asma eosinofílica, é uma asma neutrofílica. Isso tudo vai modular o comportamento desses pacientes, e hoje nós já podemos estratificar através dos biomarcadores. Quais são os biomarcadores da asma? Os eosinófilos, a imunoglobulina E, o feno, a fração exalada do óxido nitro, que nem sempre é acessível, mas a imunoglobulina e os eosinófilos, sim. Aí está um cenário mais amplo, né, dos fenótipos da asma. Então, vocês vejam, né, tem a asma precoce, que é aquela que se inicia na criança. A asma é uma doença muito interessante, porque desde os 4, 5 anos você pode ter um asmático, e tem pessoas que começam a ter asma com 40, 50 anos. Nós vemos isso frequentemente em viroses, né? Paciente que estava bem, contrai uma virose, uma influenza, um vírus sincicial respiratório, ou mesmo a Covid, e depois ele diz: olha, doutor, eu fiquei com uma sequela e agora eu estou com bronquite. Não é uma sequela, é apenas o despertar de uma doença que estava latente, que pode ser desencadeada por uma virose. A asma associada à obesidade, a asma do adulto, a asma ocupacional, é outro dado importante. Aliás, é a única asma curável. É aquela asma em que o paciente que não tinha absolutamente nada, de repente foi trabalhar num ambiente extremamente poluído, uma fábrica de tintas, por exemplo, e ele desenvolve os sintomas. E esse paciente, ele pode ter, entre aspas, a sua asma curada, porque ela tem uma especificidade relacionada com a exposição ao alérgeno específico do ambiente de trabalho. Um aspecto interessante, não é? Quando se fala em asma, em DPOC, nós não podemos prescindir de uma espirometria, de uma prova de função pulmonar. Mas como é difícil realizar uma espirometria, uma prova de função pulmonar. Tem até alguns núcleos de saúde que orientam nós médicos que trabalhamos nessas instituições para não pedir espirometria. Por quê? Não tem onde fazer, né? E a Sociedade Brasileira de Pneumologia, juntamente com a indústria farmacêutica, está fazendo um grande movimento para que 1000 espirômetros sejam distribuídos em cidades de todo o Brasil, no sentido de ter acesso a um exame que é simples, que é barato, mas certamente, mesmo aqui em São Paulo, é muito mais fácil fazer uma ressonância nuclear magnética do que fazer uma espirometria. Eu vejo lá na Escola Paulista de Medicina, o tempo para fazer uma espirometria é de alguns meses, isso na Escola Paulista, não é? E no dia a dia, essa é a nossa realidade. E o médico fica: e agora?
eu dei o diagnóstico de asma clinicamente, e o que é que eu vou fazer com o meu paciente se eu não tenho espirometria? Não tem problema. Se não tem espirometria, tem esse aparelhinho aí que custa R$30, que é o Peak Flow Meter, que ele mede o pico de fluxo expiratório, que nós podemos dar para o paciente, orientá-lo, e se ele apresenta no seu dia a dia uma variação mais do que 20% nesse pico de fluxo expiratório, isso é compatível com hiperresponsividade brônquica, isso é compatível com asma. Nós não podemos ficar presos, né, para dar o diagnóstico simplesmente por ter um exame. A espirometria, sem sombra de dúvida, é o exame mais adequado, não é em todos os pacientes, mas ela mostra um padrão obstrutivo, como vocês estão vendo aí, a relação VF1 sobre CVF, e a resposta a um bronquilatador, geralmente significativa, 200 ml e 7% em relação ao predito da capacidade vital forçada ou do VF1. Bom, acho que passou um a mais, deixa eu voltar aqui. Nós vamos abordar agora com os senhores esse aspecto aqui, não é? A asma é uma doença heterogênea que flutua e o paciente tem variações nos seus sintomas e não ter a sua doença controlada tem implicações muito sérias, porque não tendo o controle da asma, o paciente é mais vulnerável a exacerbações, a crises, a perda de sua atividade profissional, a desestruturação da vida social, etc. Mas o que é ter a asma controlada? Será que eu preciso fazer algum exame, inflamometria, dosar eosinófilo, fazer fração de óxido nítrico exalado, para saber se o paciente está com a asma controlada? Não. Perguntar para ele simplesmente, que aí, está tudo bem? Geralmente, 99% dessa pergunta só tem uma resposta, está tudo bem. O paciente diz que está tudo bem, mas quando nós vamos avaliar se ele tem sintomas diurnos, sintomas noturnos, necessidade de uso de medicação de resgate e limitação à sua atividade, se ele disser que ele não tem nada disso, realmente a asma está controlada, e isso tem uma tradução até do ponto de vista espirométrico e de inflamometria. Se ele disser que não tem, porque tem um ou dois desses parâmetros, a asma está parcialmente controlada, e se ele tiver 3 ou 4 alterações, a asma não está controlada. E isso tem uma implicação muito grande. Será que a maioria dos asmáticos que tem a sua asma controlada? Não tem. Esse é um trabalho feito de uma maneira muito elegante pelo ilustre professor Eduardo Cansado, onde no Brasil, numa população de quase 500 pacientes, só 12%, vejam que coisa incrível, só 12% dos asmáticos têm a sua doença controlada. E qual a implicação disso? Quem não tem asma controlada, não tem qualidade de vida, falta ao trabalho, tem o presenteísmo, impacto nas atividades diárias, etc. Então, é muito importante que seu paciente realmente tenha a sua asma controlada, por quê? O principal fator associado à morbimortalidade é o grau de controle do tratamento. Em pacientes com controle parcial, o risco de exacerbação é até 2 vezes maior do que em pacientes controlados, enquanto em pacientes não controlados o risco é 6 vezes maior. E não vamos esquecer que é numa crise que se morre. Então, se a asma não está controlada, a primeira coisa, será que é asma mesmo? Não é? Será que o paciente tem uma outra doença, como aquelas que nós citamos? Ele está aderindo ao tratamento, ele está num ambiente de trabalho que é prejudicial, ele está fumando, ele tem o famoso gato, cachorro. Como é difícil hoje tirar o gato do quarto, não é, do paciente. Ele troca de médico, mas tirar o gato de jeito nenhum. Meu gato não, doutor, não dá. Então, todos esses são os nossos desafios no dia a dia. E tem um outro desafio, né? Para o paciente ter a sua medicação chegando ao pulmão, ele precisa de um dispositivo inalatório. E esse dispositivo é algo que precisa ser transmitido ao paciente, como se usa, como se faz, e dizer que o paciente não tem uma mente criativa. Né? Todos nós, pneumologistas, e vocês também, nós orientamos, e é sempre uma boa norma, fala para o paciente, no retorno, voltar com o dispositivo e mostrar como ele está usando. É uma tragédia. Né? Geralmente, cada um inventa, tem uns que pegam a lenha, põem no aparelho de inalação e fazem a inalação, outros tomam o comprimido, realmente é um desafio muito grande. Tratar a asma, basicamente,
é o controle atual dos sintomas da medicina, evitar ao máximo medicação de resgate, preservar a sua atividade, preservar a função pulmonar e pensar também nos riscos futuros, não é? E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é esse menosprezo que se tem pelo conceito da asma leve. Não, eu tenho uma asma leve, eu uso a bombinha, né, e ela passa. Ter asma leve, vejam que coisa importante, não é? 30% a 37% dos adultos que chegam no pronto-socorro com a crise de asma têm asma leve. 16% com asma quase fatal têm asma leve. E óbitos por asma, morte por asma, 15% a 20% têm asma leve. Então, asma leve não existe. Existe asma menos valorizada. Bom, temos medicamento para asma. Eu vou passar só as imagens, porque todos os senhores sabem que não falta medicamento para asma. Nós temos broncodilatadores de ação curta, broncodilatadores de ação longa, beta-2 agonistas de ação curta, anticolinérgicos, não falta medicação para asma, associação de corticoide com broncodilatadores. Nós temos aí, os senhores estão vendo, um acervo muito grande de medicamentos. O uso do corticoide, alguns pacientes, grande parte dos pacientes, eles vão ficar muito bem só com o corticoide inalatório, não é? Nós temos aí todos os corticoides inalatórios disponíveis. Nós já temos até a possibilidade de tríplice terapia num único dispositivo, um anticolinérgico, um broncodilatador, um beta-agonista e um corticoide. Tem 2 medicamentos aí, o Trelegy e o Trimble, não é, que facilitam muito o tratamento desses pacientes, e até imunobiológicos, não é, que é um capítulo extremamente valioso, importante, mas só 3% a 5% dos pacientes precisam do imunobiológico. O imunobiológico, ele redime o paciente, ele ressuscita o paciente daquela condição tão grave de limitação, necessidade de usar corticoide em altas doses, etc. Tem 5 imunobiológicos, no Brasil todos estão disponíveis, e 2 deles no SUS. Nós temos no SUS o mepolizumab e o omalizumab, absolutamente disponível no SUS. Bom, para finalizar, como é que nós devemos orientar inicialmente o tratamento de um paciente asmático? Nós temos 2 maneiras de tratar. No TREC 1, que vocês estão vendo aí, que é a recomendação da Ogina, dos pacientes de asma mais leve, nós podemos fazer associação de formoterol e budesonida, o Alenia, o Symbicort, como medicação de resgate. Para aquele paciente que usa 2, 3 vezes por semana, beleza, não tem problema. Se esse paciente não tem a sua asma controlada, nós começamos com corticoide em dose baixa, associado a um LABA, depois vamos aumentando, se for necessário, para o controle, e finalmente o STEP 5, que é o da tragédia, nós temos corticoide por via oral, corticoide inalatório, anticolinérgico, beta-2, e nesses pacientes é o espaço para imunobiológicos, 3% a 5% somente. Uma outra maneira seria, ao invés de fazer por demanda, que tem uma implicaçãozinha, né, você transfere para o paciente a responsabilidade de se autoavaliar e dizer se vai precisar usar ou não. Isso é complicado, porque no momento de ansiedade, de dispneia suspirosa, ele pode fazer uso de uma bombinha quando ele não está precisando, não é? Ou ele menosprezar por ser um hipopercebedor. Então, no outro TREC, não é, você deve usar sempre um corticoide inalatório, e suplementar com um beta-2 agonista, se for necessário, e depois você segue com corticoide e LABA e vai estratificando dependendo da gravidade do paciente. Esse aspecto aqui é algo que eu gostaria de frisar para vocês veem isso, eu já estou terminando, no dia a dia dos nossos pacientes, que é o seguinte: todos pedem, doutor, me faz uma receita que eu quero pegar a minha bombinha, que é grátis, de Aerolim, para andar com ela, porque eu tenho uma na bolsa, eu tenho uma no carro, eu tenho uma no escritório, né? Isso é algo que não deve ser mais feito. O uso isolado do beta-2 agonista no tratamento da asma é absolutamente proibitivo, aumenta a hiperresponsividade, dá uma falsa impressão no paciente que o remédio funciona.
Ele usa a bombinha e diz, que legal, né? Eu estou bem, daqui a 4 horas eu uso de novo, de noite eu acordo uma vez e uso de novo. Isso tem implicações muito sérias, inclusive na mortalidade. Vejam aí, aqueles pacientes no gráfico de lá, quanto mais usam o beta-2 agonista, seja a Aerolin, seja o Berotec, maior o risco de mortalidade. E quanto mais usa o corticoide, menor o risco de mortalidade. Ou seja, está proscrito o uso do Aerolin como medicação isolada. Pode ser usado como medicação de resgate, desde que seja associado ao corticoide ou o paciente já esteja usando o corticoide. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os senhores: não cedam ao pedido do paciente. Doutor, você pode fazer uma receita para eu pegar na farmácia o Aerolin, que é grátis? Não posso. Só posso se você estiver fazendo uso do corticoide associado, que também está na farmácia popular. Aqui, para finalizar, é aquela estratificação da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que segue o mesmo raciocínio de nós irmos ajustando a medicação de acordo com a necessidade do paciente. E com isso eu termino e agradeço muito aos senhores. Vamos ao atendimento tuberculose em 2024, com o palestrante Sidney Bombarda, de São Paulo. É doutor pela disciplina de pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Com a palavra, doutor Sidney. Muito obrigado. Para nós pneumologistas é muito gratificante falar para médicos generalistas e médicos de todo o Brasil. E falar de tuberculose é falar de um tema bastante atual, eu diria que infelizmente, né? Mas é um tema que está aí permeando todas as especialidades. Então, se até alguns anos atrás a gente falava exclusivamente para pneumologistas, hoje a gente fala para reumatologistas, por exemplo, e muito por conta dos imunobiológicos e do risco aumentado com a tuberculose e assim por diante, né? E eu vou pautar minha aula principalmente no que a gente tem disponível para diagnóstico e tratamento no Brasil. E houve uma mudança muito grande, graças a Deus, né, ainda bem, né, por conta dos avanços que nós tivemos, tanto no diagnóstico como no tratamento. Então, sem conflitos de interesse para essa apresentação, toda a minha apresentação ela vai estar pautada no Manual de Recomendações para a tuberculose no Brasil, nas recomendações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, tudo que vai estar apresentado aqui vai estar dentro dessas recomendações aqui. Então, a gente tem que começar falando um pouquinho de onde que a gente está, né? Do que a gente está falando, do número, né? Quando a gente fala de número, o pessoal ainda fala assim, nossa, é tanta tuberculose assim? Então, tuberculose no mundo, 10,6 milhões de pessoas adoecem por tuberculose, ainda é a segunda causa, principal causa de morte por agente infeccioso, 1 milhão de mortes em HIV negativos, né? 160 mil óbitos em pessoas vivendo com HIV e 410 mil casos estimados com resistência medicamentosa. Em relação ao Brasil, no mundo, né, nós somos o único país das Américas que está presente em 2 listas prioritárias da Organização Mundial da Saúde, que é a resistência medicamentosa e a associação com HIV. O Brasil é um dos países que concentram 38% de todos os casos de TB no mundo e 35% das mortes de TB no mundo. Então, é uma doença que ainda é muito significativa e que a gente tem que prestar bastante atenção para ela. E aqui no Brasil, a gente representa 1/3 dos casos da TB nas Américas. Aqui a gente fala do coeficiente de incidência do Brasil e também do número, né, de casos. Então, se a gente
o tempo é pequeno, claro, mas a gente tem aqui o coeficiente de incidência de 39,8 por 100 mil habitantes em 2023, com o número de casos novos notificados, 84 mil casos de tuberculose em todo o Brasil. Aqui a gente pode se situar, tem gente de vários locais do Brasil, né, acredito. Então, no Brasil, 39,8%, e, por exemplo, Amazonas, um coeficiente de 86,8%, Roraima, e lá, com um coeficiente bastante menor, Distrito Federal e Tocantins, né? Esses dados eles estão disponíveis naquelas fontes que eu mostrei para vocês. E aqui, olha que significativo, né? O coeficiente de mortalidade. Uma doença que é tratável, né? Então, a gente ainda tem 5 mil casos de morte por tuberculose no Brasil, com coeficiente de 2,34, 2,74. Falados, então, desses números, da importância, né, para mostrar a importância da gente falar dessa doença no Brasil, a gente vai falar, então, do que nós temos disponíveis, né, disponível para o diagnóstico da tuberculose. E é importante a gente salientar que, até alguns anos atrás, não tantos anos assim, a gente tinha, para diagnóstico, radiografia, baciloscopia e PPD, né? E tratamento de tuberculose, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, streptomicina, etionamida. E a gente vai mostrar aqui hoje que a gente avançou bastante nessa questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer o diagnóstico de infecção por tuberculose, e aí a gente vai ter uma conduta para isso, ou fazer o diagnóstico de doença, que aí, então, a gente vai ter um arsenal terapêutico bastante maior do que esse que eu citei, e que nos ajuda bastante. Então, para a infecção, a gente sempre pensa na etiologia, no teste tuberculínico e nos IGRAs, né, que é uma novidade que a gente tem. Quando a gente fala de doença, epidemiologia, quadro clínico, bacteriologia, então, ao invés do exame de escarro que a gente tinha, que a gente chamava de BK no início, né? A gente tem os métodos moleculares, cultura, identificação de espécies, teste de sensibilidade, radiologia, muito importante para nós, né? Radiografia e tomografia computadorizada. De novo, o PPD e o IGRA também podem nos ajudar, né, no diagnóstico da doença, e na broncoscopia, que a gente pode, então, se utilizar da baciloscopia, cultura, biologia molecular e biópsia, entre outros. Sempre vale a pena recordar o quadro clínico da tuberculose, né? Então, principalmente tosse, né? 85% dos casos de tuberculose são pulmonares, então tosse, febre, sudorese noturna, emagrecimento. Mas o que é importante? Quando que a gente deve pensar em tuberculose? Isso a gente já sabe, a gente aprendeu lá no 2º ano da faculdade. Sintomático respiratório é todo aquele paciente que tem tosse há mais do que 2 semanas. E em populações especiais, populações vivendo em HIV, privados de liberdade, em situação de rua, que é a nossa realidade, né? Qualquer tempo de tosse, a gente deve pensar na possibilidade de tuberculose. Tuberculose afeta qualquer órgão ou tecido, então vai depender da sintomatologia, né, do órgão ou tecido acometido, e a gente sempre lembra das tubercúlides. O que é tubercúlide? Tubercúlide é manifestação à distância de um foco paucibacilar. Então, você tem lá um tantinho de bacilo no pulmão, por exemplo, no rim, e isso vai dar manifestações à distância. Febre, uveíte, né? Então, é uma das causas, quando a gente tem um caso de uveíte, a gente tem que investigar a tuberculose, eritema nodoso, entre tantos outros, né? Baciloscopia. Então, baciloscopia ela está disponível, né, em todo o Brasil. Então, é indicada no sintomático respiratório, na suspeita clínica ou clínica radiológica de tuberculose, e, mais do que para diagnóstico, é um método que a gente usa para acompanhamento. A baciloscopia deve ser feita todos os meses durante o período de tratamento. Então, se ele trata 6 meses, são 6 amostras de escarro que ele tem que ter. Isso é fundamental, tá?
Um avanço bastante significativo que a gente teve em relação à baciloscopia são os métodos moleculares, né? Então, isso deu um avanço assim brutal para a gente, está disponível em praticamente em todo o Brasil, não em todas as capitais, com certeza, mas boa parte das regiões dos estados também. E o que são esses métodos moleculares, né? É o TRM-TB, né? Ou PCR, né? Então, é um PCR em tempo real, dentro desse tubinho que a gente está vendo aqui, faz extração, ampliação, detecção, ocorre tudo no mesmo cartucho. É um teste utilizado para casos novos, indica, além dele identificar o material genético e muito rapidamente, né, a gente está dizendo aqui em menos de 2 horas, ele identifica também se essa micobactéria é resistente ou não à rifampicina, o que é o medicamento mais importante para a gente. Então, foi um avanço muito grande que a gente tem. Então, aqui a gente tem o DineXpert, RIF, né, que está disponível em alguns locais do país. A gente está falando, penso aqui que falo para o Brasil todo. Então, aí a gente pode ver a especificidade, sensibilidade, tanto em pacientes com BK positivo, negativo, crianças, então especificidade bastante grande, 99. Então, olha, criança é muito difícil de fazer diagnóstico de tuberculose, tem uma especificidade, uma sensibilidade de 66 e uma especificidade de 98. E para a rifampicina, a sensibilidade, especificidade para sensibilidade, né, resistência à rifampicina, bastante alta. Outro avanço, a gente já avançou um pouquinho mais, a gente já tem o DineXpert MTB RIF Ultra, né? Então, que também está disponibilizado pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil, alguns estados já com cobertura total dos estados. Ele, para a detecção do MTB, ele é mais sensível, porque ele tem 2 alvos específicos, né, do material genético, que são esses que estão descritos aqui, S6110, 1081, a gente utiliza o mesmo equipamento, apenas com uma utilização do software. E, para a detecção da resistência da rifampicina, ele melhora muito as detecções do principal gene que é responsável pela rifampicina. Eu falo da rifampicina porque é a droga mais importante no tratamento da tuberculose. E, muito importante, o DineXpert Ultra, ele pode mostrar mutações silenciosas, né, que o DineXpert ou outros métodos moleculares, existem outros, não mostram. O que é uma mutação silenciosa? Ela existe, mas ela não tem repercussão clínica, né? Então, o DineXpert Ultra, ele consegue identificar essas mutações silenciosas, mas como sensível à rifampicina, porque não tem importância nenhuma existir essa mutação. Então, é um avanço muito grande, repito, o Ministério da Saúde se preocupando bastante em implantar isso no Brasil todo. Outra coisa do Ultra é que ele pode identificar traços, né? Não só detectado ou não detectado, mas traços, que é uma quantidade de DNA muito próxima do limite de detecção, né? Então, quando a gente tem traços, a gente tem que repetir esse DineXpert. No entanto, muito importante, como a gente tem as formas paucibacilares, né, com pouco bacilo. Então, um TRM, um DineXpert Ultra, com traços, nos autoriza a tratar tuberculose em crianças, né? Criança é paucibacilar, pessoas vivendo com HIV, TB extrapulmonar, que muitas vezes também é difícil, né, de você encontrar o bacilo numa lesão extrapulmonar, e em pacientes imunossuprimidos, né? Então, com traços, a gente já está autorizado nessas situações a começar a fazer o tratamento da tuberculose e depois a gente cultura e teste de sensibilidade para confirmação. Aqui são algoritmos, né, algoritmos que estão na página, né, do Ministério da Saúde. Pelo tempo também não vou me detalhar, mas basicamente no sintomático respiratório você já faz o TRM e, se for TRM não detectado,
Aí a gente, se ele mantém sintomas, a gente prossegue a investigação, e se ele não mantém sintomas, então a gente pensa em outra doença. Por outro lado, se ele é detectado, a gente vai ver se ele é resistente ou se ele é sensível à rifampicina. E isso muda tudo, né? No paciente, se ele for sensível à rifampicina, beleza. Em 2 horas esse exame fica pronto, né? Nós já podemos instituir o tratamento da tuberculose. E se for resistente, então a gente tem que pedir cultura, e esses casos são vistos geralmente em referências terciárias de atendimento à tuberculose no país. A cultura, na verdade, por exemplo, aqui em São Paulo a gente faz cultura para todos os casos, né? Então tem TRM positivo, sensível ou resistente à isoniazida, a rifampicina, a gente faz cultura. Mas em que casos que a gente não pode prescindir da cultura? São essas que estão aqui. Aquele paciente com suspeita de tuberculose, mas com 2 amostras de escarro negativos. Quando você tem um BAR positivo e um TRM não detectado, o que pode ser isso? Pode ser uma outra micobactéria, né? É um capítulo à parte, podemos falar disso depois, se vocês quiserem. São 280 espécies de micobactérias que estão aparecendo para a gente. Formas paucibacilares, contatos de tuberculose resistente, porque a gente vai ter que fazer cultura, retratamento. Lembre-se o seguinte, se um paciente está retratando, alguma coisa aconteceu, né? Ou ele tem uma resistência, ou ele tem uma MNT, né? Então, vale a pena a gente fazer cultura com testes de sensibilidades. HIV, populações especiais e aqueles pacientes que não negativam ao final do 2º mês. Falando do PPD, né? Então, o PPD é indicativo de infecção. Na verdade, o nome correto é teste tuberculínico com o PPD, com os PPDs, que estão surgindo outros PPDs, além do derivado proteico purificado, que a gente já tem conhecido. Basicamente, o que é o PPD? Você tem uma infecção prévia pelo Mycobacterium tuberculosis, nós temos linfócitos T com memória. Na hora que a gente aplica esse derivado proteico purificado, são liberadas citocinas que produzem uma induração no local da aplicação. Problema do PPD. A gente tem os falsos negativos, né, por conta como é mediado por linfócito, então baixa idade, desnutrição, imunodeficiência, né? E também os falsos positivos, ou seja, não é tuberculose, mas tem um PPD positivo. Exemplo, BCG, né, que é o Bovis, e que a gente pode ter positivo. E algumas micobactérias não tuberculosas. Avanço que a gente teve para a detecção de infecção latente, os IGRAs, né? O que são os IGRAs? São testes de liberação de interferon gama, que são testes, a gente diz, é um PPD do sangue, né? Então, amostras de sangue, onde a gente tem antígenos específicos para o Mycobacterium tuberculosis, que são esses aqui, ESAT6 e CPF10, tá? E que, uma vez expostos, né, quando a gente apresenta esses antígenos, eles vão liberar interferon gama, entre outras citocinas inflamatórias. Então, o que a gente mede no IGRA, né, é o interferon gama. Então, ele é reagente ou não reagente. Como ele é específico para o Mycobacterium tuberculosis, veja, ele ESAT6 CPF10, para que todo mundo entenda, não tem no Bovis, não tem em outras micobactérias. Então, a gente tira esses falsos negativos do BCG e do MNT. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem para o IGRA, né? Então, aqui uma nota técnica do Ministério, para quem que está indicado, crianças acima de 2 anos, que é onde a gente tem mais estudos, e até 10 anos, HIV, candidatos a células de tronco, pessoas em uso de imunobiológicos, imunossupressores ou transplantes. Então, essas são as recomendações do Ministério que a gente pode fazer o IGRA, né? Então,
Passando para outro, falando de IGRA, né? Então a gente fala, como é que a gente faz o diagnóstico de tuberculose em criança, uma vez que a gente não tem, geralmente a criança não escarra, né? A gente não pode ter a baciloscopia ou o TRM. Então, é esse quadro, né, que vem sido adaptado ao longo dos anos, né, e que agora a gente acrescentou, além da prova tuberculínica, pode ser o IGRA também. Então, é um score de pontos em que a gente avalia o quadro clínico, o contato com tuberculose, o PPD, a prova tuberculínica ou o estado nutricional, faz um score maior de que 40 pontos. Vamos tratar essa criança. 30 a 35 é um diagnóstico possível, então aí a critério, a gente vai ter que parar para pensar bastante. E se for inferior a 25 pontos, a gente vai procurar outra doença. Outra situação, então, ainda relacionada ao IGRA, né, a infecção latente pela tuberculose. Então, a gente mostrou IGRA e PPD, ou teste tuberculínico, infecção, não necessariamente doença. Como que a gente investiga, né? Na verdade, quando que a gente investiga? Então, todos os contatos de tuberculose a gente tem que investigar, principalmente, existem várias populações diabéticos, tal, mas principalmente contatos de tuberculose e candidatos ao uso de imunobiológicos, que a cada dia que passa estão aumentando as suas indicações. E a gente sabe que, por exemplo, os anti-TNFs, o TNF ele protege o granuloma, vamos dizer assim, segurando o bacilo no seu interior, né? E quando você usa um anti-TNF, você pode ter, então, a disseminação dessa doença e a evolução de uma ILTB, de uma infecção latente, para uma tuberculose. Como que se faz a investigação? Exame clínico, sempre, óbvio, né? Radiografia ou tomografia desses pacientes, testes tuberculínicos e sempre excluir doença ativa. E aqui a gente tem as diferenças, pelo tempo também, mas isso é facilmente encontrado nesses sites que eu disse, nessas referências que eu disse para vocês, sobre as diferenças do teste tuberculínico e do IGRA, né? Mas o IGRA ele tem uma especificidade maior, né? Ele é mais caro, mas ele tem uma especificidade maior porque ele exclui o bovis e as outras micobactérias aí da nossa investigação. Então, aqui estão as indicações, então são várias populações em que a gente busca infecção latente e novidade também. Antigamente, a gente só tinha isoniazida para tratar ILTB. Hoje, nós temos esquemas baseados em vários estudos, principalmente da OMS, em que a gente pode utilizar isoniazida 6 a 9 meses. Existem outras situações, especialmente em crianças menores de 4 quilos, ou então em pacientes hepatopatas, por exemplo, que a gente pode usar rifampicina 4 meses. Rifampicina e isoniazida, comprimidos dispersíveis para crianças por 3 meses. E o que a gente mais tem utilizado e recomendado? Isoniazida e rifapentina. Olha que maravilha, ao invés de você tratar por 6 meses a tuberculose, você dá uma dose semanal de rifapentina mais isoniazida, uma vez por semana durante 12 semanas. Então, e com a mesma tão eficaz quanto as outras alternativas. Novidade de tratamento da tuberculose é a dose fixa combinada, né? Então, antes a gente tinha que dar um monte de medicamento para o paciente, hoje a gente consegue fazer a dose fixa combinada. Então, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol num comprimido só e rifampicina, isoniazida num comprimido só. Então, aí também, essas lâminas estão no Ministério da Saúde, a gente consegue diminuir o número de comprimidos, isso é extraordinário, né? Na adesão ao tratamento do paciente com tuberculose. O que a gente tem de novidade em tratamento de tuberculose para criança? Os comprimidos dispersíveis, né? Então, 2 minutos, perfeito. Rifampicina e isoniazida em comprimidos dispersíveis, então existe a dificuldade de crianças engolirem os medicamentos.
Aqui são as lâminas também do Ministério da Saúde, com os esquemas que a gente tem. Lembrando que para a criança menor de 10 anos é rifampicina, isoniazida, pirazinamida, não utilizamos o etambutol. E na segunda fase, rifampicina, isoniazida. Né? E, finalmente, né, é importante que todos saibam de um grande problema que nós temos no Brasil e no mundo, né, que é a tuberculose resistente. Né? Então, a gente classifica a tuberculose em tuberculose monoresistente, quando é uma droga só, ou rifampicina, ou isoniazida, ou pirazinamida, ou etambutol. Tuberculose multiresistente, rifampicina e isoniazida. Pré-XDR, ele é resistente a rifampicina, isoniazida e mais uma quinolona, né? E a tuberculose XDR, que é quando ele é resistente a rifampicina, isoniazida, leva uma quinolona e também uma droga, que é a bedaquilina ou a linezolida, né? Esse é o esquema, rapidamente, que eu vou passar para vocês, né? Esse é um esquema de referências terciárias de tuberculose, mas vejam o que eu chamo a atenção aqui. Em vermelho são as novas drogas que a gente tem para tratamento da tuberculose, especialmente delamanida e bedaquilina, né? Mas com tratamento, vejam, né? 6 meses com bedaquilina, levo, linezolida e terizidona, e depois 12 meses de levo, linezolida, terizidona. Então, é um tratamento que dura 1 ano e meio, então a gente tem que fazer de tudo, né, para que esse paciente nosso não se torne um paciente resistente. Para isso que existe o tratamento supervisionado, e assim os esquemas que a gente tem. Tuberculose XDR, né, então são esquemas individualizados, que a gente vai ter que se basear nesses grupos de medicamentos para compor esses esquemas de medicamentos. E a gente, muitas vezes, apanha para fazer isso, né? Aqui uma boa novidade, né, o pipeline das novas drogas para tuberculose, né? Tem a última droga que a gente tinha até há pouco tempo era a rifampicina, que era da década de 60, com o advento aí da resistência medicamentosa e do HIV, que em todo o mundo, a gente tem, então, vários trials, né? Aqui estão alguns em fase 1, 2 e 3, e no mundo inteiro, e que vão, sem dúvida nenhuma, aumentar o nosso arsenal terapêutico para a tuberculose. E aqui, finalmente, no Brasil, a gente já tem 2 drogas novas, delamanida e bedaquilina, como eu falei para vocês, né? Essa é uma página do Ministério da Saúde e que fala da incorporação de uma outra droga nova, que é a pretomanida, que permitirá o esquema de 2 esquemas, que é o BPAL e o BPAL-M, bedaquilina, pretomanida e linezolida, bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacino, e que vão encurtar aquele tratamento que eu mostrei para vocês, de 18 meses para 6 a 9 meses. Né? Então, a pretomanida está para chegando, a minha aposta é que chega em setembro, né? Já era para ter chegado, tem um monte de questão burocrática, mas isso é um grande avanço que a gente tem. Deixo aqui o meu e-mail, estamos à disposição para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Muito bem. Eu queria agradecer aos palestrantes pela excelente explanação, pela excelente aula, e agradecer ao público que nos prestigiou e com muita atenção. Espero que vocês todos tenham tido proveito e somado ao conhecimento de vocês. Ok? Muito obrigado a todos, um bom congresso e vamos em frente.